Nesse vídeo de hoje vocês vão aprender a forma mais fácil de modelagem de uma mão low poly para seus personagens. Então se inscreva aí que vocês vão curtir. Então bora pro vídeo. Aqui no canto inferior direito, tá, vai aparecer aqui os comandos, ó. Tá aqui os nossos comandos, todas as teclas que eu apertar, tá? E eu vou tentar falar o máximo possível de teclas para vocês. Então vamos continuar aqui. Vamos colocar aqui na visão frontal, já ensinei isso para vocês na aula de navegação. Essa aula que você vai assistir é do meu curso de modelagem 3D para iniciantes de props e personagens, que está disponível na Udemy. Se você tem interesse, o link tá aí na descrição. Use o cupom MARCOSART e você vai ter muito desconto. De R$ 99 ele vai sair por apenas R$ 29,90. Então tá aqui a nossa visão frontal. Vamos dar um Shift A para setar um novo objeto. Vamos aqui em Mesh e vamos aqui em Cube, que é um cubo, tá? A gente vai gerar esse cubo 3D. A gente faz a mão a partir dele, tá? O meu estilo de fazer mão low poly é utilizando um cubo, tá? Então vamos posicionar ele mais ou menos aqui em cima, volta lá para a visão frontal, clica aqui no quadradinho verde, arrasta o cubo lá para cima para ele movimentar através desses dois eixos. Então você consegue movimentar aqui e posiciona ele mais ou menos aqui. Agora você pode colocar no wireframe, aperta Z. Arrasta o mouse aqui até o wireframe, ó, e dá um clique, ele vai colocar aqui no wireframe. Já ensinei isso para vocês também. Então, com o cubo selecionado, aperta S e escaloneia ele mais ou menos aqui no tamanho da mão da nossa referência, tá? Da base aqui da mão, antes dos dedos, tá? Então, deixa posicionado mais ou menos aqui, deixa ele pré-posicionado mais ou menos aqui, um pouquinho antes da mão, tá? Aqui, se tiver global, você pode colocar em local, tá? No Transform Orientation, tá? Para os eixos ficar de acordo com a orientação do objeto e não na orientação global. Eu ensinei isso para vocês também. Então, tá aqui o nosso cubo, vamos posicionar ele mais ou menos certinho aqui na mão, aperta R e dá uma rotacionada assim com o mouse, eu deixo ele mais ou menos nesse ângulo, né? Que é o ângulo do fluxo aqui da mão da nossa referência, tá? Então, deixa mais ou menos assim. Beleza. Agora você vem aqui na ferramenta de Scale, tá? Vem aqui no eixo X e dá uma achatada nesse cubo. Ele vai ficar meio um retângulo assim, tá? É normal, deixa assim mesmo, tranquilo, tá? Esquece a conexão com o braço ali por enquanto, tá? Então vamos achatar ele bastante, deixar ele mais ou menos aqui assim. Se a gente vir aqui na visão 3D e colocar aqui no modo sólido, a gente vai conseguir verificar a situação do cubo. Ainda não tem nada a ver com uma mão. A gente precisa dar esse formato de mão para ele. O que a gente precisa fazer agora, tá? Vamos dar uma afinada aqui agora no eixo Y, tá? Na ferramenta escala. Beleza, acho que assim tá ok. Agora coloco no modo editável apertando Tab, 3 para selecionar por face, seleciona essa face aqui e aperta o S para escalonar assim, para dar um formato de funil para esse cubo, tá? Vai ficar assim mais ou menos. Então deixa assim em stand-by por enquanto. Agora seleciona nessa face aqui e vamos fazer uma extrusão aqui na normal, tá? Então aperta ele, vai fazer aqui a extrusão em direção da normal, você deixa mais ou menos aqui assim, que é a outra parte onde vai os dedos na mão, tá? Então vamos posicionar um pouquinho para baixo assim e dar uma leve rotacionada para ele dar esse meio que esse formato. Você pode selecionar esse loop aqui de linhas, ó, e posicionar ele um pouquinho mais para fora assim, para dar esse formato meio que natural de mão, tá? Por enquanto vai ficar assim, tá? Muito legal, ó. Vamos colocar um pouquinho mais para cima, que tá um pouquinho longe demais do pulso essa mão. Então seleciona todo esse conjunto aqui de pontos, tá? Para colocar no modo dos pontos é só apertar 1 e posiciona aqui para cima no eixo Z, tá? Então deixa mais ou menos aqui assim, ó. Beleza. Agora o que a gente faz? Vamos colocar no modo de linha apertando 2, vem aqui em Loop Cut e clica aqui e coloca um corte. Vai fazer um corte, você vem aqui no menuzinho no número de cortes e coloca 3 para ele fazer 3 cortes aqui e a gente ter 4 faces aqui, tá? Então daqui que vai sair o dedo da personagem. Então vamos voltar aqui para o modo de face e vamos ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, né? Beleza. O dedo ele não é tão retangular assim, ele é mais quadrado, então a gente vai trabalhar aqui esses detalhes aqui na mão agora, tá? Esse aqui vai ser o mindinho, então aqui essa parte da mão ela é um pouquinho mais fina, então selecionamos essas duas linhas aqui e posicionamos assim, ó, tá? Aqui também é o dedo mais indicador, ele é um pouquinho mais fininho, então selecionamos aqui toda essa linha, especialmente mais próximo do dedo aqui se abaixa um pouquinho mais, aqui você pode fazer a mesma coisa e aqui um pouquinho também, ó. Beleza, aqui também você faz assim. Aqui embaixo você também pode posicionar especialmente aqui onde vai o dedo, né, para ele dando esse formato aqui já, tá? Essa linha do meio você pode selecionar todo esse loop e jogar levemente para cima. Essas daqui laterais também, tá? Para dar o formato de mão mais ou menos, tá? Então essa linha aqui, ó, ou esse conjunto de face total você pode jogar ele mais para cima, né? E aqui também nessa linha você pode jogar ele um pouquinho mais para cima, beleza? Então tá aqui, ó, meio que dando formato de mão já, né? Ainda bem inicial, mas você já tá conseguindo visualizar mais ou menos como que funciona. Vamos selecionar essa face lateral e vamos começar a deixar mais quadrado essas faces, ó. Deixa mais para cá esse aqui você pode deixar mais para cá assim também, tá? Para ficar mais quadrado. Esse aqui é o dedo maior, né? O dedo do meio, então ele é um pouquinho mais grosso que os outros. Essa face você pode jogar para lateral, acho que tá tranquilo assim esse quadradinho aqui já. Aqui a gente tem um problema, tá? Então a gente vai ter que colocar bem mais para cá.
Beleza? Beleza, assim, ó, tenta deixar o máximo quadrado possível, que daqui vai sair os dedos da personagem. E o nosso estilo de dedo low poly aqui da nossa referência é um dedo quadrado, tá? Vamos selecionar essa linha aqui, joga um pouquinho mais para cima assim. E tá beleza, eu acho que já dá para puxar o dedo aqui dessas faces, né? Ficou esse meio formato estranho, vamos selecionar esse loop usando a ferramenta de scale, dar uma leve escalonada assim e posicionada para ficar centralizada como se fosse num formato de mão mesmo, ó. Pode deixar assim, colocar até um pouquinho mais para trás aqui, ó, que vai ficar melhor, ó. Beleza, escaloneia, deixa ele meio gordinho e ela fecha num funil, né? Agora, o que a gente faz aqui? Ó? Coloca no modo editável apertando Tab, 3 para selecionar por face, seleciona todas essas faces aqui, botão direito vem aqui em Extrude Individual Faces, tá? Ele vai fazer essa extrusão, só que vai fazer individual. Por exemplo, se eu vim aqui mexer nessa face, ó, selecionei essa face, movimentei ela para cá, fez uma extrusão individual de cada face, tá? E a partir disso a gente vai posicionando aqui, criando os dedos da personagem. Então esse é o dedo indicador, esse aqui é o dedo do meio, tá? Ele é um pouquinho maior que os outros, esse aqui é o dedo ali de todos deixa mais ou menos assim, o mindinho ele é o mais pequenininho, então você deixa ele mais ou menos aqui. Agora o que eu faço, tá? Vamos selecionar todas essas pontas de face aqui, aqui você deixa em local mesmo, tá? Aqui em Transform Pivot Point você pode deixar individual, tá? Então cada face aqui ela vai pegar o seu Transforms, né, de escala individual cada um. Então apertei S, ela vai fazer o escala aqui, ó, você pode ver que ela vai diminuir a pontas dos dedos de acordo com a sua transforme local, tá? Então vai ficar mais ou menos aqui, assim você já vai conseguir visualizar legal aí os dedos da sua personagem, ó. Beleza, ainda tá estranho, né? O que a gente faz? A gente joga aqui para baixo assim e dá uma escalonada aqui, ó, para ele ficar em direção para baixo assim, ó. Beleza? Então olha só, você já conseguiu visualizar mais ou menos a sua mão? Então tá quase lá. O que a gente precisa fazer agora é fazer as conexões de dedo. Então vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, vamos colocar um outro aqui, outro mais ou menos aqui assim, e outro aqui assim, ó, tá? Esse aqui são mais ou menos meio que as dobras do dedo. Então vamos selecionar essas conexões aqui do dedo, ó. Seleciona ela assim, coloca elas levemente para cima. Aqui vocês podem ver que ela já pegou meio que um formato de um dedo, ó, tá? Então deixa mais ou menos aqui. Agora a gente faz mais uma conexão aqui no meio dessas daqui. Essa aqui aparentemente ficou muito próxima das outras. Você pode selecionar esse loop dando duplo clique, né? Eu já ensinei isso para vocês também. E eu acho que aqui tá ok. E dá para deixar um pouquinho a mente assim, ó, né, para ficar como se fosse um formato de dedo mesmo, levemente dobrado, tá? Aqui a parte da unha dá para jogar para cá. Você pode ver que esse dedo ficou um pouquinho inclinado. O que a gente faz? Selecionamos tudo isso aqui, ó, joga ele um pouquinho mais para baixo, tenta deixar ele mais quadradinho, aqui o dedinho para ficar no formato mais legal de ser visto, tá? Senão ele pode ficar um pouquinho estranho, ó. Aqui é a parte da conexão dos dedos. Aqui também a gente tem o mesmo problema. Vamos selecionar essas três linhas. Joga um pouquinho mais para baixo. Essas aqui dá para jogar um pouquinho mais para cima assim. Opa, essa aqui não, tá? Então dá um Ctrl Z aí que corrige. Beleza, ó, assim ficou legal. Então a gente fez meio que a base do nosso dedo da personagem. Aqui dá para fazer uma correçãozinha nesse dedo grandão. Ó, joga ele um pouquinho mais para baixo aqui assim. Tá? E pode deixar ele um pouquinho menor. Então joga para trás essas faces que eu selecionei, ó. Deixa mais ou menos aqui nessa posição. Já tá ok, tá bem legal aí o nosso dedo da nossa personagem, deixa ele alinhado aqui assim, fechou, então fizemos aqui a nossa mão quadradinha low poly. Aqui também tá um pouquinho errado, ó, você pode colocar ele mais para cima aqui, ó, para fazer meio que o formato mais natural do dedo, tá? Isso aqui não importa, que depois vai vir um rig, a gente consegue dar o formato que quiser nesses dedos aqui. Beleza, agora o que tá faltando? Tá faltando o polegar. A gente faz o seguinte, coloca no modo editável de novo, em linhas, coloca um loop aqui mais ou menos assim, e vamos escalonar aqui para deixar um pouquinho mais grossa essa parte aqui, ó. Show, né? O polegar, ele vai vir aqui nessas faces aqui. O que você precisa fazer? Então, deleta essa face, dá um delete aqui, e nessa face aqui também, tá? Dá um delete. Vai ficar esse buracão aqui, e aqui que a gente vai conectar o polegar, tá? De uma forma anatômica, natural de um polegar. Não precisa modelar o polegar, você pode pegar esse dedo aqui, ó. Então vamos selecionar esse loop de face, seleciona esse loop de face, esse outro loop de face, e essa pontinha aqui. Dá um Shift D para duplicar, duplicamos a mesh, dá um botão direito para zerar aqui a posição, e você mexe aqui usando os transforms, tá? Lembra de digitar local aqui, tá? Não vai esquecer. Agora, o que a gente faz? A gente duplicou esse dedo aqui, o que a gente precisa fazer? A gente precisa mudar a orientação de transforme dele. Então, isso aqui a gente precisa colocar aqui num lugar específico, tá? O pivô dele. Para fazer isso, a gente vai ter que separar o objeto. Então, selecionou todo o objeto aqui que a gente duplicou, né? Todo esse conjunto aqui de mesh.
você dá um botão direito, vem aqui em Separate Selection. A gente separou, a gente fez o outro objeto aqui, tá? Então ele é um objeto separado agora. O que a gente precisa fazer? Coloca no modo editável, por pontos. Tá vendo esse ponto bem aqui? Você clica nesse ponto, clica com o botão direito, vem aqui em Snap Vértices e coloca aqui, ó, Cursor to Active. O cursor, ele vai vir bem para esse ponto, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos colocar no modo objeto, lá, a orientação dele está lá no meio. O que a gente faz? Botão direito, clica aqui em Set Origin, coloca aqui, ó, Origin para o 3D Cursor. A origem ela vai ficar bem nesse ponto. Então, a gente vai movimentar agora todo o objeto usando esse pivô como referência, ó. Entendeu? Beleza, então deixa mais ou menos aqui assim. Agora a gente pode rotacionar para cá e dar uma rotacionada assim, ó, para dar o formato de um polegar melhor. Vocês podem ver que já dá para entender, né, como que funciona mais ou menos aqui a posição do polegar, ó. Então deixa ele aqui, joga um pouquinho mais para trás assim. Beleza? Dá uma boa rotação aqui, ó, para ele ficar mais natural assim, ó. Dá para dar uma rotação mais para cá. Beleza, vamos colocar agora bem alinhado nesse ponto aqui, mais ou menos, tá? Pode usar o Magnetic se quiser, mas não precisa, tá? Só conectar manualmente aqui. Fechou, ó. Então tá aqui praticamente agora. O que a gente precisa fazer? Dar um formato de polegar melhor para esse dedo. Então o polegar ele é um pouquinho mais gordinho, né? Vamos pegar essa linha aqui, só dar uma baixadinha aqui que tá incomodando, ó. Beleza, o polegar é um pouquinho mais gordinho e um pouquinho mais curtinho. Então vamos fazer isso, ó. Joga para trás aqui, esse aqui você joga um pouquinho mais para trás assim, esse aqui você pode jogar mais para dobra, esse aqui você joga um pouquinho mais para cima, pode dar, na verdade pode dar um dissolvo nessa linha, dá um dissolvo nessa linha, alinha ele aqui de volta, que a gente desalinhou sem querer, ele vai ficar mais ou menos meio que aqui assim nesse formato, ó, e a gente só precisa alinhar e deixar ele mais bonitinho no formato de polegar, ó. Aqui você pode selecionar essa face, muda aqui de local para normal, né, para ele ficar aqui de acordo com a normal. Opa, normal, ele vai ficar alinhado aqui de acordo com a normal, posiciona aqui, ó, pode ver que já deu um formato de polegar, né, galera? Então, aqui, ó, beleza, né? Agora, o que a gente precisa fazer? Vamos voltar esse objeto para a mão, tá? Então, vamos clicar nesse objeto, segurando o Shift, clica aqui na mão, botão direito, clica em Join, ele vai unir aqui os objetos em um só de novo. Vamos dar mais uma alinhada nesse dedinho para ele ficar perfeito, tá? Então, aqui dá para posicionar aqui, ó, clica bem no meio que você consegue movimentar mais livremente. Aqui dá para dar uma rotacionada nesse loop, ó. Rotacionar aqui assim, esse ponto está muito para baixo aqui, ó, pega aqui, joga ele mais para cá e vai dando um formato aí mais natural de polegar. Se for preciso, busque referências de mão ali na internet ou olha até o seu próprio polegar aí que já vai funcionar. Então tá aqui, o que a gente precisa fazer? Conecta esses pontos daqui primeiro, ó, tá vendo esses pontos que a gente deixou bem próximo? A gente conecta eles. Então seleciona os dois pontos aqui, M by Center, ele vai fazer a conexão aqui em Mesh, tá? O que a gente faz aqui então, tá? A gente coloca no modo editável, seleção por linhas e a gente vai selecionar essas linhas aqui, tá? Então seleciona essa linha, segura Shift, seleciona essa outra linha, aperta F para fazer aqui o bridge, tá? Aqui o que a gente precisa fazer? A gente tem 1, 2, 3, 4 aqui, então isso aqui é só a gente fechar, tá? Então vamos selecionar essa linha e essa outra linha, apertar um F, ele vai fazer aqui o bridge também. Agora aqui na parte de baixo a gente faz a mesma coisa, seleciona essa linha com essa outra linha aqui, aperta F e aqui também fechou, aperta F, a gente fez o loopzinho aqui da mão e colocou o polegar. Agora a gente só precisa dar um ajuste aqui para ficar mais natural essa mão, tá? Aqui a gente pode jogar um pouquinho mais para baixo assim, aqui você pode fazer aquela parte mais gordinha aqui do polegar, né? Que é mais ou menos aqui assim, ó. Beleza? Esse polegar ali precisa dar uma rotação aqui nessa ponta, então dá uma rotacionada aqui. Olha só que legal que tá ficando. Isso aqui pode ser um pouquinho mais para fora assim, tá? Porque é a conexão aqui do polegar da mão, né? Ele faz meio que essa dobrinha e volta lá pro polegar e fica mais retão, né? Ó, tá precisando aqui de um ajuste, a gente só faz esses ajustes para ficar mais naturalzinho, ficar mais bonitinho aqui a mão da nossa personagem, ó. Olha que bacana que ficou. E aí, beleza, que a gente fez a nossa mão da personagem. Agora a gente precisa unir esse objeto aqui no corpo, tá? Então tá aqui o nosso cubo, que é a mão. Vamos colocar no modo editável, vamos deletar essas faces aqui, ó. Selecionou essas 4 faces, dá um delete, vai ficar o buraquinho aqui, né? O que a gente precisa fazer agora? Então clica aqui na sua mão, no modo objeto, clica no outro objeto corpo, botão direito, clica em Join, ele vai transformar aqui num objeto só. Vamos colocar aqui, ó, em cilindro, dando duplo clique aqui para renomear e escreve aqui Body Female, tá? Que é corpo em inglês e feminina em português, tá? Que é Female, beleza? Então deixa aqui Body Female. O que a gente faz agora? A gente vai unir aqui magicamente falando. Vamos lá, para a gente unir isso aqui corretamente, a gente precisa contar a quantidade de vértices. Aqui no braço a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, que a gente fez o braço com um cilindro de 6 vértices. E aqui na mão a gente tem mais, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então a gente precisa diminuir aqui
para ficar com 6 para a gente conseguir fazer a conexão. O que a gente precisa fazer? Tá vendo esses pontos aqui, ó? 1, 2, 3 pontos? Vamos selecionar esses pontos aqui e dar um M by Center neles, tá? Vamos unir tudo em um centro só, tá? Aqui a gente faz a mesma coisa também, dá um M by Center. Beleza, agora a gente vai contar aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já dá pra gente fazer as conexões. Ah, Marcos, mas fez esses triângulos. O que a gente faz aqui? A gente pode fazer um corte de loop aqui, ó, e outro corte de loop aqui, e ele vai virar um quadrado e mais um loop aqui, ó. Vamos ver? Então, seleciona esse ponto, G 2 vezes, posiciona mais para cá, seleciona esse ponto, G 2 vezes e arrasta mais para cá esse ponto. Se a gente tem 4 lados aqui, tem mais um loop de mão. Aqui embaixo a mesma coisa, você pode fazer aqui, ó, deixar mais bonitinho, ó, aperta G 2 vezes e arrasta para o lado. Ele vai ficar posicionado aqui, a gente tem mais um loop de mão. E agora é só a gente conectar aqui com o bridge. Seleciona esse loop, seleciona esse outro loop, aperta o botão direito, vem aqui em bridge, add loops, ele vai fazer o bridge. Se você quiser uma conexão melhor, você pode clicar nesse loop aqui, ó, seleciona todo ele, botão direito, dá um dissolve edges, ele vai fazer a conexão mais natural aqui e certinho, e tá aqui a nossa mão da nossa personagem, ó.